eu queria ler com você um texto bíblico de Provérbios 31. Gente, a gente estava rindo, né? Porque foi a Carol que fez o momento dos avisos, aí veio a Gabi, e aí agora eu vou pregar, e eu vou pregar sobre Provérbios 31. Mas essa não é uma palavra sobre a mulher virtuosa. Eu vou pregar Provérbios 31 como você raramente vê. Apesar dele ser um texto muito conhecido das mulheres. Eu não sei se você sabia, mas ele foi um conselho dado a um homem. A um rei chamado Lemuel. Então eu quero que você abra a palavra em Provérbios 31. E apesar de ser um conselho, como eu falei, foi a mãe de um rei que escreveu esse texto. Escreveu não, falou para ele, fez questão de registrar. E são conselhos muito práticos, são conselhos de conduta, são conselhos que poderiam ser usados por um rei na época, mas ainda falam conosco. Eu quero ir um pouco além da coisa prática, do que está escrito aqui, que é o óbvio que nós podemos aprender, mas eu quero falar sobre lições preciosas que nós podemos encontrar aqui, sobre o reino espiritual. Sabe, eu estava lendo a Bíblia, e muitas vezes nós lemos o Velho Testamento, e nós lemos sobre reis, e por um segundo eu fiquei pensando, nossa Deus, a gente lê sobre reis e é uma distância tão grande da nossa realidade, né? E aí o Espírito Santo começou a conversar comigo. Falou assim, é? Então eu vou te mostrar algo. E o que ele me mostrou eu quero compartilhar com vocês. Provérbios 31, versículo 1 ao 10. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Eu li a versão do Novo Testamento. E hoje, como eu falei, o tema da minha mensagem é Código de Conduta do Reino. Para começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre o que é o reino de Deus. Nós estamos acostumados, com uma república. Esse é o nosso sistema. Nós estamos acostumados com um sistema onde o governo emana do povo. Ou deveria. Isso é algo que nós prezamos, inclusive. Ou ao invés de ter uma origem em hereditariedade, passado de pai para filho. Ou uma outra coisa que era costume quando Deus apontava. Ou as pessoas criam que Deus apontava diretamente um soberano. Mas antes mesmo disso, no caso de Israel, a ideia de Deus não era nem que houvessem reis. Num primeiro momento, ele era o único rei, chamado de teocracia. E ele tinha sacerdotes, pessoas que o ajudavam no direcionamento do povo. O poder de um rei, ele é absoluto. Essa é uma diferença. Mas aqui a gente não está falando de um reino comum, a gente está falando do reino de Deus.
O reino de Deus também não é os céus. Sabia disso? Às vezes a Bíblia fala o reino dos céus. O reino de Deus, ele não é os céus. Ele vem dos céus para nós. Mas ele não está restrito aos céus. Também não é a igreja. Nós não somos a definição do reino de Deus. Agora, nós somos participantes do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a extensão de Deus, sua vontade, o seu propósito, a sua intenção estabelecida, que tem autoridade, toda a autoridade de governar. Então Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem intenções. Deus, ele tem vontades. Deus, ele é. E aquilo que ele é tem autoridade de governar. Aquilo que ele é tem supremacia, tem soberania. Então, o reino de Deus é essa autoridade de Deus de governar manifesta. E como todo reino tem um rei, Deus, tem súditos. Nós como igreja somos parte disso. Tem lei. A vontade de Deus, a intenção de Deus. Muitas vezes na palavra a gente vê falando que o reino, ele veio, né? O reino de Deus está aqui. A gente também vê falando que ele ia chegar. Muitos textos falam isso, né? Arrependei porque o reino está próximo. Mas a gente também vê textos falando que o reino ainda vem. E é importante você saber que essas três coisas são possíveis de acontecer. O reino de Deus, sim, em certo aspecto já veio. Ele veio com Jesus. Então, existe manifestação do reino hoje. Existe manifestação da vontade de Deus hoje. Essa realidade pode invadir o nosso dia a dia. Mas ela não é completa, ela não é plena. Existe sim um reino que ainda virá em toda a sua glória. Que é quando a vontade de Deus será estabelecida por toda a terra. Isso ainda não aconteceu, mas já foi declarado, é eterno. Então significa que vai acontecer, ok? E quem você é no reino de Deus? Os textos bíblicos dizem que nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6 diz, falando do que está por vir: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Jesus, o soberano rei da terra, ele precisava fazer algo para o Pai. O Pai tinha desejo, o Pai deu para ele uma missão. E ele levantou reis e sacerdotes. Rei fala sobre governo. E sacerdote fala sobre intercessão. Fala sobre apresentar algo a Deus. Apresentar adoração. E muitas vezes em prol de outros. A palavra fala em 1 Pedro 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. 1 Pedro 2:5. Vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Cada pessoa que nasce no reino de Deus, ela não nasce só como filho.
ela nasce como realeza. Sabe, quando você aceitou Jesus e você está aqui, você é parte da igreja, você nasceu como filho de Deus. Junto com o nascer como filho de Deus, você nasceu num reino. E nesse reino você tem herança e você tem missão. Então é muito importante a gente entender onde estamos. Nós estamos num momento da história onde a vontade de Deus, o reino de Deus expresso, ele invadiu uma era tomada pelas trevas. E Deus conta comigo e com você para manifestar o direito dele de governo aqui e agora. É por isso que você é rei. Não é que você é rei sozinho que manda em tudo, mas você é um representante desse rei. Um embaixador, a igreja é isso, na terra. Nós ainda vamos ter aflições, destruições, guerras, estamos vivendo tudo isso. É muito real, por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Mas a boa notícia é, Jesus trouxe o reino, e Ele quer liberar a vontade dEle através da sua vida. Enquanto aguardamos e preparamos a igreja, o caminho para o reino que vem, para a perfeição, para os dias onde não haverá mais dores. A palavra vai dizer que o reino de Deus é paz, alegria no espírito. Não é comida nem bebida, não são coisas materiais. É amor, aquilo que nós podemos manifestar. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Jesus te transportou para um reino. Então você está vivendo num mundo que é gerido, é tomado pelo maligno, mas ao mesmo tempo existe uma realidade espiritual onde Jesus te colocou, que é chamada de reino de Deus. Aqui está falando reino do Filho do seu amor. Nós estamos nessa constante guerra. Por quê? O mundo jaz no maligno. Mas aonde eu estou? No reino. É por isso que o mundo espiritual fica agitado. Porque o reino avança, a igreja avança, nós avançamos, trazendo a essência de Deus. Então você tem uma responsabilidade. E aí, eu quero te perguntar, como você se sente? O que isso traz para você? Algumas pessoas se empolgam, mas outros talvez estejam cansados. Outros, quando escutam a palavra responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade espiritual, é a última coisa que parece que você quer. Quando eu falo sobre missão, sobre serviço do reino, talvez isso soe como um peso para você. Mas eu acredito que nós nos frustramos porque nós não entendemos a essência do reino. Nós nos frustramos porque muitas vezes nós ainda tentamos expressar o reino, viver o reino através do nosso sucesso material e nós nos frustramos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, as coisas do mundo cansam. O reino das trevas cansa. Mas nada que vem de Deus é maior do que o que você pode suportar.
Sabe o que nos impede de experimentar o reino? Os complexos de uma mente mundana. Você foi salvo por Cristo, existe uma semente dentro de você, mas muitas vezes a sua mente ainda tem pensamentos que são mundanos, que ainda são regidos pelo reino das trevas. Então eu quero usar Provérbios 31 como um estudo de caso de um rei em potencial. Vamos imaginar que esse rei, apesar da sua autoridade, não consegue vislumbrar a glória da sua posição. Porque a mãe dele chegou para ele com uma carta de coisas que ele precisava se privar, de posicionamentos que ele precisava ter. Talvez ele se sente incompreendido, solitário. Talvez ele tenha uma enorme vontade de abandonar tudo. Para ele, o peso da vida parece ser maior do que o propósito da sua existência. Muitas vezes na história, quando a gente vê filmes, de reis, ou a gente vê filmes de sucessores, ou coisas desse tipo, a gente sempre vê esses dois lados, ao mesmo tempo um poder, ao mesmo tempo um lugar de autoridade, ao mesmo tempo um lugar de impacto de muitas pessoas, mas um conflito interior. Eu me sinto sozinho, eu não sei quem eu sou, isso é pesado demais para mim, eu sou destinado a isso, mas eu não sei se eu quero viver isso. Será que para você o peso da vida parece ser maior do que o propósito da sua existência? Você se identifica? Vou dar alguns exemplos. Me vejo como uma vítima, sucumbido pelas adversidades. Tem gente que adora aquele meme, A vida do crente é difícil. Gente, apesar de ter dificuldades, eu vou dizer, a vida difícil é a vida sem Deus. Se você tem essa mentalidade, isso é uma mentalidade mundana, tá? Se os seus sofrimentos comandam a sua vida, eles têm a palavra final, eles regem os seus pensamentos, eles chegam a te colocar num lugar onde você pensa que não vale a pena a existência. Isso é sinal de uma mentalidade mundana. Efésios 4,18 fala assim, eles, quem? As pessoas do mundo, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Entendimento escurecido. Muitas vezes nós como filhos, apesar de já sermos salvos, podemos cair nessa mentalidade mundana. Era justamente o que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava falando, mas vocês não sejam assim, porque vocês têm a mente de Cristo. Vivo preocupado com demandas ordinárias e vaidades. É interessante porque no texto, a mãe de Lemuel fala assim para ele, versículo 3. Não gaste toda a sua energia e todo o seu dinheiro com mulheres, pois até os reis já se destruíram assim. E o que ela estava querendo dizer ela não está falando sobre qualquer mulher, gente. Ela estava falando sobre relacionamentos que não levariam ele para o destino dele. Relacionamentos destrutivos. Ela estava falando sobre ele simplesmente seguir os desejos dele, que eram promíscuos. Muitas vezes nós temos desejos na nossa vida que são maiores do que a vida de Deus. Muitas vezes as nossas preocupações com demandas da vida mesmo. E a palavra nos fala isso. Que os pagãos, eles se preocupam com o que comer, não é isso? Com as roupas que tem que vestir, com aonde, não são preocupações normais. Mas se isso consome a sua vida, então significa que a sua mente ainda é uma mente
mundana. E talvez você não esteja conectado ao avanço do reino de Deus. Por quê? Porque apesar disso ser prioridade de alguns, a palavra nos diz que a nossa prioridade deve ser buscar o reino e a sua justiça. O reino é a vontade de Deus manifesta. E a justiça, sabe o que é? É quando tudo está alinhado com Deus. Nós somos feitos justos em Jesus, porque Jesus nos alinhou com Deus. Aqui na terra nós temos algumas oportunidades de alinhar situações com a vontade de Deus. Retidão. A palavra diz que a nossa prioridade deve ser buscar o reino e a sua justiça. Vamos voltar lá no texto de Provérbios. A palavra fala, no versículo 5. Versículo 4, que o rei não deveria beber bebidas fortes. Por quê? Porque quando ele bebe, ele fica fora de si e ele esquece dos direitos dos que são explorados. O que é o direito dos que são explorados? Justiça. Depois fala aqui no versículo 7, eles bebem e esquecem que são... Versículo 8, que ele deve falar a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Isso aqui era um conselho prático de como ajudar as pessoas. E o Novo Testamento vai nos dizer para fazer isso diversas vezes. Mas eu quero que você olhe com uma interpretação também do reino espiritual. E entenda que você está num lugar aonde você pode levar pessoas a Deus e à justiça. Aonde você pode alinhar situações com a vontade de Deus. E é essa a essência do coração do filho. E aí eu me fiz uma pergunta. Será que eu estou manifestando o reino? De acordo com esse padrão. O que alguém que não consegue conceber o reino de Deus precisa fazer? Por quê? Porque se você não está manifestando o reino, é porque você não conseguiu compreender. É porque tem verdades que você ainda não acionou. Deus tem uma cultura. Deus tem valores. E às vezes a gente lê textos como esse: não andeis preocupados com o que comer e o que vestir. E parece loucura. Parece pra gente uma coisa que não faz sentido com as demandas do nosso dia a dia. Talvez tenham outras coisas que para você fica tentando racionalizar entre o que Deus está falando e o que você está vivendo. O que quem não consegue conceber o reino precisa fazer? A resposta está em Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A pessoa, a igreja, eu e você, quando não conseguimos conceber, viver, expressar a realidade do reino, precisamos nos arrepender. Arrependam-se. Se Deus está falando e eu não estou vivendo, às vezes a gente pensa, então não deve ser bem assim. Então acho que a Bíblia não quis dizer bem isso. Então acho que não faz sentido nos meus dias. E o que nós temos que pensar é, bom, se Deus está falando e eu não estou vivendo, é porque minha mente não concebeu a realidade do reino de Deus. Tem um processo aí. Deus está falando? A minha realidade não consegue alcançar. Eu não concebi a realidade. E aí, como João Batista anunciava, Jesus, arrependam-se, porque o reino está próximo. Para viver o reino de Deus, nós precisamos crer no reino de Deus.
E para crer no reino de Deus, nós precisamos nos arrepender. Sabe o que é isso? Mudança de mentalidade. Sabemos que a palavra arrependimento no grego vai ser metanoia, que fala sobre mudar a maneira que você pensa para mudar a maneira que você age. Era necessário que as pessoas concebessem uma nova maneira de pensar, para que elas pudessem agir de acordo. Efésios 4, do 20 ao 23, eu quero refrisar esse texto. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Nós somos ensinados de acordo com a verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, tirar a roupa do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e se revestir de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Quem precisa mudar a maneira de pensar, precisa de arrependimento. E quem entende que precisa de arrependimento para viver o reino, precisa de mudança de mente. Isso vai mudar o seu coração, a sua atitude interior. E isso é a base das mudanças dos nossos comportamentos. Hoje estamos aqui com a doutora Regina Sugihara, que estuda justamente a neurociência, que vai nos comprovar isso cientificamente. Deus nos deu uma mente poderosa. Deus nos deu a capacidade de escolher, selecionar pensamentos. Você, com o Espírito Santo de Deus, pode selecionar, fazer escolhas sobre o como pensar, sobre no que pensar. Então, se você está lidando com inferioridade, e Deus te deu uma missão, vou falar de uma coisa que eu já lutei. Deus te deu uma missão e você está lutando com a inferioridade. Você não se sente capaz de, mas Deus te chamou para aquilo. Então você pode ficar nutrindo isso, que é uma mentalidade humana. Por que uma mentalidade humana? Porque primeiro está te dizendo que depende só de você. Se você está falando não para Deus por causa do que você tem, a primeira coisa que você está falando é: a missão de Deus depende só de mim. O que Jesus fez não me interessa. O que Ele quer fazer, muito menos. Então você está nesse lugar lutando com isso. Você pode escolher cultivar isso, ou você pode se alinhar com a verdade de Deus. E aí você pode declarar: não, Espírito Santo, me ajuda a articular isso. Eu oro muito assim: Espírito Santo, me ajuda a articular isso. Qual é a verdade de Deus a respeito disso? A verdade de Deus é que Ele me fez filha. Quando Ele me fez filha, Ele me deu uma herança e Ele me deu uma missão. E existem dons em mim. Eu tenho um dom para me comunicar. Eu não sou perfeita na comunicação, mas eu tenho um dom de Deus para me comunicar e eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Então, Deus vai me usar. Deus vai usar a minha disposição, o meu dom e o conhecimento da palavra para fazer a obra dele através da minha vida. Amém? Articulei isso com o Espírito Santo. Isso me tirou de um lugar onde eu estava caminhando para a perdição e me deu possibilidade de manifestar a justiça de Deus. Foi um exemplo. Na sua vida você vai encontrar vários. É assim que você se desvia do pecado. Primeiro aqui, depois manifestando. Sabe como a gente dá muitas vezes espaço para Satanás agir?
A palavra fala, né, dos filhos da desobediência. Precisamos ocupar o nosso lugar com a obediência a Deus. Nós podemos escolher viver a conduta do reino. Eu quero enfatizar agora. Quais foram os principais conselhos dessa mãe, para que você fique com isso frisado no seu coração? Para responder essas questões que a gente falou. Primeiro, lembre-se de quem você é. Ela começa o texto falando: Lemuel, você é meu filho querido. O que eu vou te dizer? E eu quero falar isso para você, igreja. Vocês são filhos queridos de Deus. O que será que eu posso dizer? Como será que eu posso aconselhar a igreja do Senhor? Eu descobri que o nome Lemuel significa separado ou dedicado para Deus. Eu achei incrível porque quando eu estava lendo esse texto e eu li o primeiro conselho que a mãe dele falou para ele: olha, não dá sua força para as mulheres da vida. Eu escrevi do lado separado, que é um conceito que nós precisamos resgatar. Deus quer um povo separado para Ele. Por quê? Porque Ele está estabelecendo um reino. Para que Ele te chama de reis e sacerdotes? Porque Ele te quer separado na direção do que Ele está fazendo. Para que a bondade dEle se manifeste, para que a vida dEle se manifeste. É interessante porque desde o início Ele escolheu um homem, Ele escolheu uma nação, Ele escolheu uma igreja. Eu sinto que em todo o tempo Deus estava tentando nos ensinar o que é ser separado. Toda pessoa que escolhe um tipo de caminho, um tipo de vida, ela tem que se separar de alguma forma, ou não? Né? Um médico, vou fazer medicina, ele vai ter que se separar para aquele caminho. Toda profissão tem um caminho. O reino tem um caminho. Os céus têm um caminho. A manifestação da vida de Deus tem um caminho. E nós precisamos articular esse caminho. Desperta, tu que dormes, levanta. É tempo de sermos Lemuel, separados para Ele. É interessante que lá no início, Adão e Eva e Adão fizeram uma escolha. Qual foi a escolha? Eles escolheram se separar de Deus. Existia um reino de Deus, Gênesis. Eles escolheram se separar de Deus. E Deus está agora separando um povo para Ele. É o nosso momento de retorno. Por isso, não coloque, é o segundo conselho, sua energia no que te destrói. Por isso que a mãe dele falou para ele: não coloque sua força na vida de mulheres. Não coloque sua energia no que te destrói. Já parou para pensar como nós muitas vezes fazemos escolhas que estão nos destruindo? Isso não é bom para mim, isso está me tirando do lugar que Deus tem para mim. Isso aqui é uma maneira de pensar que não condiz com a verdade de Deus para mim. Mas eu coloco toda a minha energia naquele lugar. Coloco. Não coloque sua energia naquilo que te destrói. E eu acho lindo isso. E eu vou puxar a sardinha para as mulheres agora, porque daí no versículo 10 ela fala que a mulher, né, virtuosa, vou ler aqui o versículo específico da minha versão, que é o Novo Testamento, diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Vocês entendem a contradição? Ela falou assim: meu filho, não coloca a sua energia em mulheres que vão te levar para o lugar errado. Mas aí ela termina o texto falando assim: como é difícil encontrar uma boa esposa, mas o seu valor vale mais do que joias preciosas. E o que eu entendo disso é que ao mesmo tempo que a gente não pode colocar nossa força naquilo que nos destrói, nós devemos investir tudo o que temos naquilo que tem valor. E sabe, isso fala sim sobre casamento, mas
também fala sobre o reino. Mateus 13:44 vai dizer assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, foi, vendeu tudo o que tem e comprou aquele terreno, a pérola de grande valor. O reino é digno de tudo. Toda a sua força, toda a sua busca, todo o seu entendimento. A palavra fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Igreja, a gente precisa conhecer o reino, conhecer a vontade de Deus, buscar isso mais do que buscamos satisfazer nossas vontades, porque nesse lugar nosso coração não vai encontrar sossego. Nesse lugar mundano, o nosso coração não vai encontrar satisfação. E o terceiro ponto é: viva consciente de sua responsabilidade. Terceiro código de conduta do reino. Isso fala sobre geracional, que é uma palavra que nós temos falado aqui. Não termina só em você, não é só sobre você. Aqui a mãe dele falou: não beba, por quê? Porque se você passar do ponto, você não vai estar consciente e você vai fazer mau juízo sobre pessoas que precisam de você. E aqui eu quero usar essa figura da bebida para falar, na verdade, sobre a nossa consciência. Você precisa estar desperto. Sabe essa vontade? Eu não quero me envolver com nada, eu não quero ver nada. Se tiver um problema, essa é uma mentalidade mundana. Porque o Senhor está te chamando para ocupar um lugar onde você é resposta. Resposta. Nós não podemos nos esquecer dos direitos dos que são explorados. Nós precisamos exercer o nosso ministério sacerdotal. Lembra que eu falei no início? Você recebeu uma herança, que é o reino. Mas você recebeu também um ministério, uma missão. E essa missão a Bíblia chama de reconciliação, tá? Se você não sabe qual é o seu ministério, você está procurando o seu chamado, eu quero te dizer, a palavra diz que nós temos um ministério chamado Ministério da Reconciliação. A palavra fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, hoje tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é tão importante, talvez seja o mais importante, e é o ponto final. A mãe de Lemuel fala para ele: levante a sua voz por aqueles que não podem. Isso é um papel intercessório. O que Jesus fez por mim e por você? Ele se levantou no nosso lugar para nos reconciliar com o Pai. E hoje nós temos esse lugar em Deus. A igreja, ela foi chamada para reconciliar. Você, rei e sacerdote, está o tempo inteiro reconciliando as pessoas com Deus. Esse é o seu chamado. Tanto os seus irmãos na fé, através de algo chamado cobertura de amor. Quando alguém cai, você cobre essa pessoa em amor, para que ela seja reconciliada com o Pai. Como anunciando o Evangelho para aqueles que não conhecem Jesus. E praticando a justiça do reino, as boas obras, as manifestações dos dons. Eu li uma frase do Bill Johnson, escutei do Bill Johnson que eu achei incrível. Ele falou assim: se você acusa alguém diante de Deus, você está fazendo mau uso de sua posição. Sua oração foi vã. E Jesus defenderá o acusado. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para interceder e para reconciliar. Jesus na cruz orou: Pai, perdoa, porque eles não sabem os que fazem.
João nos encoraja quando nós vemos, em 1 João 5,16, se você vê um irmão seu em pecado, você deve orar e Deus dará vida àquela pessoa. E na oração do Pai Nosso nós vemos: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora eu acho lindo porque a oração do Pai Nosso, ela é feita em comunidade, ela é feita em família. Nós somos reis juntos, nós somos filhos juntos, nós somos sacerdotes juntos. E quando a gente ora: Pai, perdoa as nossas dívidas, você não está orando só pelas suas dívidas, você já está exercendo intercessão. Está falando: Pai, estou diante de Ti, perdoa as nossas dívidas, não só as minhas, mas perdoa a dívida dos meus irmãos. E nesse lugar o Pai também nos perdoa, estende perdão a nós. A cultura do reino, ela se estende através do perdão. É o lugar de justificação. Quando você vê um irmão caído, um irmão com dificuldade, você precisa levar esse irmão até Deus. Quando você vê a realidade das trevas, nós precisamos interceder e fazer o mesmo papel que Jesus fez. Para de só acusar, de proclamar, de falar do que está errado, ok. Mas você precisa levar, você é a igreja, você precisa levar essas pessoas a Deus. Através da sua oração, através do seu posicionamento, através da sua cobertura espiritual. Quem é você diante de Deus? Como você está diante de Deus? Você é uma vítima? Será que você é a pessoa que eu falei, só reclama, tudo está difícil, não está dando conta? Você é um acusador? A pessoa que só fala como todos estão fazendo errado? Como o irmão caiu, como o outro não fez certo, como a igreja está perdida, meu Deus, a igreja. Ou você é aquilo que Deus te chamou para ser, um sacerdote real. Alguém que leva as pessoas até Deus. Alguém que se coloca no lugar de falar: eu vou cobrir essa pessoa espiritualmente, porque por algum motivo ela não está dando conta. Mas olha que boa notícia, Deus me fez representante nessa terra, nesse momento. Nesse momento e nesse mundo que jaz no maligno, eu sou um representante do reino de Deus. Você tem autoridade para resistir às obras do diabo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes em vocês, a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Jesus venceu as trevas. Nós vencemos as trevas com Cristo. Nós vencemos as trevas cada vez que nós nos posicionamos num lugar de intercessão por alguém. Nós vencemos as trevas cada vez que alguém não dá conta, mas nós entramos em ação e trazemos a justiça do reino. O Senhor está nos chamando para esse lugar de despertamento. Você pode se colocar em pé na